Então, eu coloquei aqui para gravar. Deixa eu só checar mesmo se está gravando. Está gravando. Então, nós vamos aqui para última. Só uma coisinha minha. No áudio, alguém no áudio, fala para mim se está me ouvindo bem aí. Estou ouvindo bem sim, professor. Beleza. Vamos aqui no último exercício aqui, ó. No exercício número 12, eu vou subir aqui essa continuação do exercício 10. No exercício 12 está escrito o seguinte: no gráfico da primeira energia de ionização, em função do número atômico, que foi apresentado em sala de aula, podemos verificar que há situações onde o mesmo. Podemos verificar que há situações onde o mesmo. Não está um português bonito, né? Que há situações. Deveria ser. Há situações onde há o aumento do número atômico e há a diminuição da energia de ionização. Um caso a ser observado é entre os elementos químicos sódio, magnésio e alumínio. Ah, espera um pouquinho. É isso aí, deixa eu ler direito para ficar melhor. Podemos verificar que há situações onde, mesmo havendo o aumento do número atômico, há uma diminuição da energia de ionização. Um caso a ser observado é entre os elementos químicos sódio, magnésio e alumínio. Observa-se que do sódio, Z igual a 11, para o magnésio, Z igual a 12, há o aumento da energia de ionização. Mas quando observamos o valor da energia do alumínio, Z igual a 13, há uma queda. Por qual motivo a energia de ionização cai no alumínio em relação ao sódio e o magnésio? Então, eu vou pegar e mostrar o gráfico para que vocês entendam o que eu estou falando. Vamos lá mostrar o gráfico. O gráfico é esse aqui. O gráfico é esse aqui. Na bem verdade, esse aqui. Veja, ele está falando o seguinte: se você pegar o gráfico da energia, o gráfico da energia de ionização em função do número atômico, existem situações em que você tem, à medida que você aumenta o número atômico, como é o caso do sódio, né, do sódio, quando vai para o magnésio, existe um aumento da energia, vocês podem verificar aqui, ó, deixa eu passar uma reta aqui, ó, existe um aumento da energia de ionização, mas a hora que eu saio do magnésio e eu vou para o alumínio, existe uma queda da energia de ionização. Por que que existe essa queda do alumínio? Por que que do sódio para o magnésio aumenta? Veja, a gente pode responder olhando para essa distribuição. Você tem que fazer a distribuição eletrônica. O sódio tem 11 prótons, 11 elétrons. Você faz a distribuição dele, você vai ter 2 elétrons no orbital 1s. Então, 2 elétrons no orbital s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons no orbital 2p e 1 elétron no orbital 3s. Um magnésio tem 12 prótons, 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 2 elétrons no orbital 2p, 2 elétrons no orbital 3s. Veja, vamos comparar esses dois aqui, sódio e magnésio. Qual a diferença dos dois? Veja que a diferença está no número de elétrons da camada de valência e está no número de prótons. Acontece que esse aumento no número de elétrons na camada de valência
Está acontecendo, mas está na mesma camada, que é N igual a 3, que é essa aqui. Mas está havendo aumento da carga nuclear quando você sai do sódio para o magnésio. Como tem um aumento da carga nuclear, veja, quando você sai então do sódio e vai para o magnésio, tem um aumento da carga nuclear efetiva. Se você tem um aumento da carga nuclear efetiva, se você tem um aumento da carga nuclear efetiva, você vai puxar os elétrons externos mais fortemente. Você vai fazer com que o raio atômico diminua. Se você diminui o raio e os elétrons ficam mais próximos do núcleo, se há de concordar que vai ficar mais difícil para você tirar o elétron, para você ionizar o elemento químico. Vai ficar mais difícil de você tirar esse elétron mais externo, porque ele vai estar mais próximo do núcleo. Então a energia de ionização aumenta, que é o que acontece quando você sai do sódio e vai para o magnésio. Quando você está no alumínio, que você tem 13 prótons e 3 elétrons, a distribuição, 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons no orbital 2p, 2 elétrons no orbital 3s, 1 elétron no orbital 3p. Veja, qual que é a diferença do alumínio para o magnésio? Você tem este 1 elétron ocupando o orbital 3p. E claro que você tem um aumento da carga nuclear também, do magnésio para o alumínio. Mas veja, quando você vai aqui para o alumínio, você ocupa o elétron nesse orbital 3p. Essa é uma situação que demasiadamente causa um transtorno energético para a molécula. O alumínio, sabe, com este um elétron que poderia estar ocupando todos os outros dois orbitais, cria uma estabilidade a ponto do elemento químico querer perder esse elétron. Porque veja, essa situação do elétron poder estar aqui no primeiro orbital, ou poder estar aqui, ou poder estar aqui, cria uma instabilidade no elemento químico. E isso é motivo para que exista esta queda pequena, mas existe uma queda da energia de ionização ao invés de ter um aumento da energia de ionização. Compreenderam aí? Dúvidas? Então, vamos escrever. 12. Do sódio para o magnésio, existe o aumento do número atômico, portanto, um aumento da carga nuclear efetiva, já que os elétrons adicionais distribuídos no magnésio ficam na mesma camada de valência. Sendo assim, o magnésio, por ter maior carga nuclear que o sódio, atrairá. Fica bom, né? Tem maior carga. Se o magnésio, o núcleo do magnésio, por ter maior carga nuclear que o núcleo do sódio, irá atrair os elétrons
mais externos irá atrair mais fortemente os elétrons da camada de valência, tornando mais difícil a ionização desses elétrons. No alumínio, o elétron, um dos 3 elétrons de valência, ocupam um orbital p, quando há possibilidade, ocupa um orbital p, ponto. Há no orbital p 3 possibilidades espaciais, entre aspas, orbitais, para que o elétron possa se mover no espaço. Existem no orbital, 3 possibilidades espaciais para que o elétron possa se mover no espaço. Possa se mover com maior probabilidade no espaço. Para que o elétron possa se mover com maior probabilidade. Isso cria uma condição de instabilidade no átomo a ponto de reduzir a energia de ionização. Tudo bem, gente? Entendido? Todo mundo compreendeu? Pois bem. Então aí, tá todos os exercícios prontos. E agora nós vamos fazer. Eu coloquei para vocês aqui. Vamos mudar aqui agora. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui. Eu coloquei para vocês. Essa aqui foi uma prova. Eu não sei se foi ano passado, mas foi uma das provas, né? Que eu apliquei para os meus alunos. Apenas para que vocês tenham uma ideia de como é uma prova verdadeira. Vocês estão vendo, né? Eu não criei ela do nada. É uma prova que eu passei para os alunos para vocês terem uma ideia de como é a minha prova. Tá bom? Não é bicho de 7 cabeças. Vamos responder ela aqui, ó. E aqui tem perguntas, porque essa primeira prova, essa primeira avaliação, ela tem perguntas referentes ao tópico 1 e ao tópico 2. Aqui tem perguntas dos dois, tá? Então vamos lá. Por que. Só um minutinho. Podemos iniciar aí, gente? O que você está querendo, Clarice? Tirar qual? Para eu tirar onde? Eu volto lá para você. O que você está precisando? Da questão 12? Tiraram aí? Tudo bem aí? Podemos seguir? Iniciar nas questões da prova? Vamos lá. Eu tô sem ibope mesmo, né, gente? Vocês estão, eu tô dando aula aqui para vocês, mas eu já tive mais eu tô achando que eu tô, ou a aula tá ruim, que eu já tive 20 pessoas acompanhando. Ou a aula tá ruim, ou o pessoal casou, ou o pessoal jantou muito e o pessoal ficou com sono. Tô brincando. Vamos lá. Vamos aqui na prova.
Olha só, nós estamos falando aqui na primeira, na primeira, no primeiro exercício, que é o que se refere ao tópico 1, que são os modelos atômicos que nós estudamos. Veja, aqui pergunta o seguinte: por que o modelo atômico de Rutherford foi um avanço em sua época quando comparado aos anteriores? Veja, até o modelo de Rutherford passaram-se pelo menos dois modelos. Não sei se você se recorda, mas tinha dois modelos. Vamos mostrar aqui para vocês. Descarta isso. Aqui, nós vimos dois modelos. Nós vimos o modelo de Dalton, né? Nós vimos o modelo de Dalton. Esse modelo de Dalton, era um modelo em que ele considerava a matéria indivisível. Ela era uma partícula maciça indivisível, né? Tinha uns outros parâmetros que considerávamos os compostos químicos, né, formados apenas por dois ou mais elementos, ou seja, desconsiderava a possibilidade de ter formação de substâncias químicas a partir de um único elemento. Achava que todos os elementos químicos, aliás, um elemento químico, ele tinha uma única propriedade, ou seja, quando você falasse hidrogênio, não existisse outros tipos de hidrogênio, ou seja, não considerava a existência dos isótopos. E aí considerava como se os átomos fossem partículas indivisíveis. Mas a principal característica era essa: a matéria seria constituída de partículas indivisíveis, maciças. Depois, o modelo de. Só um minutinho, vamos avançar aqui. O modelo de Thomson. Veja, nós vimos lá o modelo de Dalton. O modelo de Thomson, ele considerava ainda os átomos como sendo partículas indivisíveis, só que, como já se tinha descoberto próton e nêutron, e elétron, na verdade, no modelo tinha sido descoberto os prótons e os elétrons, os nêutrons foram em 1932, prótons e elétrons, ele considerou ainda que átomos eram partículas indivisíveis, partículas maciças. E seriam uma massa de partículas positivas carregadas de partículas negativas, aonde essas partículas negativas estariam inseridas ao longo desta massa de partículas positivas. E esse modelo de Thomson, né, de você ter uma partícula maciça carregada positivamente, com a inserção de partículas negativas, que eram menores em massa, mais leves do que os prótons, seriam os elétrons. Este modelo é chamado de pudim de Passos. Quando você vem para o modelo de Rutherford, veja, falei lá, relembrei do modelo de Dalton, do modelo de Thomson, do modelo de Rutherford, que foi, né, feito a partir desse experimento, né, em que você tem lá uma fonte de radiação de raios alfa que emitem partículas, né, positivas, raios alfa, partículas vão encaminhar, vão liberar partículas que têm carga. Algumas sofriam desvios, né? Umas passavam de maneira sem haver desvio, outras sofriam desvios. E outras sofriam até reflexão. E ele desenhou este modelo atômico. Um modelo em que o átomo não é uma partícula maciça. Ele é constituído de um núcleo, ele tem muito espaço vazio e os elétrons estão localizados em torno deste núcleo. Este que é a configuração do Rutherford. Então, qual que é a diferença, voltando lá para a questão? Por que que o átomo de Rutherford foi um avanço em sua época quando comparado aos anteriores? Porque o átomo de Rutherford considera
que o átomo não é uma partícula, que ele considera que o átomo não é uma partícula maciça. Não é uma partícula maciça. Ele é constituído, né, vou colocar aqui. Porque o átomo, vamos, meu filho, porque o átomo não. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Porque o átomo não é uma partícula, porque Rutherford não considerou o átomo como partícula maciça. Seu modelo consistia de um núcleo rodeado de elétrons dispersos por uma imensa região vazia chamada de eletrosfera. Ops, não é que não. Compreenderam aí, gente? Pudim de passas. Eu falei outra coisa? Me desculpe aí. O que eu falei? Ai, meu Deus, viu? É fome, gente, que eu não jantei. Pudim de passas. Compreenderam aí a explicação? Nada difícil. Nada. Voltemos. Como o elemento alumínio e a prata se comportariam na presença de um campo magnético externo? Prata tem Z igual a 47. Esse Z deveria estar aqui, né? Do lado da prata. Como elemento químico alumínio, com Z igual a 13, ou seja, número atômico 13. E a prata, com Z igual a 47, se comportariam na presença de um campo magnético externo. Classifique esses elementos em diamagnético ou paramagnético. Vamos rever um trem aqui. Acho que essa é a segunda parte. Acho que eu tenho que... Só um minutinho, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu falei para vocês, antes da pandemia, que o elétron ele apresenta um movimento em torno do seu eixo. E toda e qualquer carga em movimento gera um campo magnético. Então veja, o elétron, quando ele... Aqui você tem um exemplo, né, do elétron girando no sentido anti-horário. Aqui você tem o elétron girando no sentido horário. Todo e qualquer movimento, seja no sentido anti-horário, ele vai gerar um campo magnético, onde o polo desse campo magnético sul está apontado para cima. E se ele tiver nesse movimento horário, o sul está apontado para baixo. Veja, isso é justamente a indicação daquilo que nós chamamos de spin, número quântico magnético spin, é o mais meio menos meio. Eu disse para você o seguinte, se você tiver um elétron sozinho, ele gera um campo magnético.
E se nós pegarmos este elétron que gera um campo magnético e eu passar, deixa eu ver se eu vou conseguir. E se eu passar ele num outro campo externo, ou seja, se ele for colocado à prova de um outro campo elétrico externo, tem uma musiquinha aí, deixa eu só, eu queria só mostrar. Isso, pronto. Se você colocar um elétron passando aqui por um campo, isso aqui é um ímã. O ímã representando aqui que ele tem um campo elétrico, um campo magnético externo. Se você pegar um elétron e fazer ele passar por aqui, por este ímã, o ímã tem um campo magnético externo. Esse campo magnético externo vai interagir com esse elétron que tem um campo magnético interno e vai fazer com que o elétron possa, veja, eu estou falando de um elétron, pode fazer com que o elétron sofra um deslocamento. Né? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Só para vocês lembrarem do deslocamento. Isso aqui representa, né, a direção do campo magnético do elétron. Ele sofreu de vir para cima. Ó, eu virei, né? Dependendo de como está o elétron, como ele gira, você pode ter ele indo para cima, para baixo ou ficar no centro. Ok? Agora, veja. Se você tiver elétrons emparelhados, um elétron vai estar girando por um lado, outro elétron vai estar girando para o outro lado. Ele gera campos magnéticos contrários. Esses campos magnéticos contrários, eles praticamente se anulam. Por isso que é possível você ter um par de elétrons no mesmo orbital. Você não pode ter essas situações de elétrons que apresentam o mesmo spin, porque você vai ter uma situação, mesmo spin, veja a seta apontando para o mesmo lado, porque isso configura uma situação de elétrons que têm campos magnéticos iguais, eles não se anulam, eles se somam. Isso é impossível no orbital por causa que você vai ter o efeito da repulsão eletrônica e, além do mais, o efeito da repulsão magnética. Aqui você tem um efeito de repulsão eletrônica, mas você tem uma anulação do efeito magnético, o da repulsão magnética. E se você tiver só um elétron, aí você tem uma partícula que vai sofrer uma ação, ele sente a ação de um campo magnético externo. Aqui, nessa situação, ela não sente o efeito de um campo magnético externo. E aqui, se existisse, não existe, deixo claro que não existe a possibilidade, mas se existisse, esta seria um caso de que o átomo também se teria o efeito de um campo magnético externo. Pois bem, voltando aqui na pergunta. Outra coisa, né? O fato de você ter um átomo que tem um campo magnético resultante e você colocar ele num campo magnético e esse átomo sentir o efeito do campo magnético externo, isso daí caracteriza um elemento químico que tem essas propriedades de interagir com um campo magnético externo. Nós damos o nome disso de paramagnetismo. Ele é um composto, um elemento paramagnético. Quando você tem uma situação como essa, em que você tem um emparelhamento de elétrons e que tem anulação, que diminui esse efeito do elemento químico em atrair para si, né? De atrair, não, de sofrer uma ação, né? De sentir um campo magnético externo, esses são exemplos de elementos químicos que recebem o nome de diamagnético. E ele está justamente perguntando, se você tiver o zinco o alumínio, desculpe, e a prata, o que vai acontecer? Eles serão diamagnéticos, paramagnéticos? Como que você faz isso? Primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Alumínio, Z igual a 13. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 10, 12, 3p1. Vamos fazer a distribuição eletrônica do... Vamos fazer a distribuição eletrônica da prata. Z igual a 47. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10, 20, 30, 4p6. Eu não sei se aqui é 5s2. Vou colocar aqui. Deixa eu ver que agora eu não lembro a sequência. Também não é aqui não. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. É aqui. Cadê a distribuição eletrônica? Diagrama de... Não, não é isso. Não é... Só um minutinho, tá, gente? Eu preciso dessa figura para vocês entenderem. Deixa eu ver, acho que tá lá pra frente. Não é essa. É aqui, ó. Então aqui, deixa eu só ver a sequência. 4s2, 3s, 4p6, 5s2, 4d e 5p. 5s2, 4, 5s2, 4d10, 5p6. Mas agora vamos ver que não é p6 não. Vamos ver aqui, fazer a conta. 10, 20, 30, 40. Ah, então não tem esse. 9. 10, 20, 30, 45, 46, 47. Essa é a configuração eletrônica da prata, essa aqui é do alumínio. Veja bem. O que vocês estão olhando? Eu tenho aqui, olha. Deixa eu só pegar um trem aqui. Eu tenho aqui, ó, uma camada de valência com 3 elétrons. Aqui eu tenho uma camada de valência com 2 elétrons, mais 6 elétrons, mais 9 elétrons. 8, 17 elétrons. O que acontece? Vou fazer agora uma situação aqui. Você tem um elétron no orbital P, um elétron aqui, ó, no orbital P. Professor, Oi. a camada de valência da prata não é a 5, não? Ops. Verdade. Verdade. Cadê, gente? Deixa eu apagar isso aqui. Mais ou menos assim, o professor, meu filho, acorda. Obrigado aí. Normal. Olha lá. Camada de valência, com certeza é essa aqui. Por quê? Porque é o maior número quântico. Porque essa questão de ficar quebrando assim mata qualquer cidadão.
Aqui é número 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. Então, essa aqui é a camada de valência, 5s2. Então, veja, olhando para a camada de valência. A camada de valência aqui, olha, desse alumínio você tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, eu vou fazer aqui um risquinho, eu nem vou colocar a setinha para cima ou para baixo, mas vou fazer um risquinho aqui. Aqui você tem 2 elétrons, beleza? 2 elétrons aqui. E aqui você tem um elétron. Aqui você tem um orbital S, com 2 elétrons. Um elétron e um outro elétron. Ou seja, aqui você tem um orbital, uma camada de valência, com os elétrons de valência estão emparelhados. Aqui você tem um elemento químico cujos elétrons de valência, tem 2 que estão emparelhados, mas tem um que está sozinho. Aí eu pergunto para vocês, eu vou olhar aí depois no grupo, qual desses dois aqui, ou o alumínio ou a prata, vão responder a um campo magnético externo, de acordo com o que eu tinha mostrado para vocês? Alumínio ou a prata? Quem que vai responder a um campo magnético externo? Quem que vai sofrer um desvio? É melhor chuta aí, moçada. Ou é alumínio, chuta consciente, né? É o alumínio ou a é o alumínio ou é a prata. Veja, por que que o alumínio? O alumínio apresenta um elétron sozinho. Se ele apresenta um elétron sozinho, esse elétron sozinho, ele gera um campo magnético. Se ele gera um campo magnético, ele não tem, o alumínio, ele não tem esses dois elétrons, é verdade. Você tem uma anulação do efeito do campo magnético interno. Então ele não vai responder a um campo magnético externo, ou responde fracamente. Esse aqui não, ele está sozinho, ele vai responder a um campo magnético externo. Esse outro está emparelhado, não vai responder a um campo magnético externo. Então veja, aqui você tem uma situação de paramagnético, ele é um composto paramagnético. Este aqui é um composto, é um composto, na verdade, ele é um elemento químico paramagnético. E aqui você tem um elemento químico que seria diamagnético. É bem verdade que esse assunto, tá, gente, paramagnetismo e diamagnetismo, geralmente é dado para os compostos, para as substâncias. Mas estou puxando isso para os elementos químicos, se fosse possível, a existência desses elementos químicos de maneira individual, ou seja, não associada com outros átomos. Tudo bem aí? Compreenderam? Dúvidas nessa questão? Muito bem. Vamos para a questão 9. 3. Uma lâmpada emite luz no comprimento de onda. Só um minutinho, deixa eu pegar minha calculadora, que agora eu vou precisar de calculadora, gente. Espera aí. Só um minutinho, que eu vou pegar minha calculadora. Um segundinho só. Minha mala de aula. Voltemos. Olha só. Uma camada. Vamos lá no exercício aqui. Uma lâmpada emite luz no comprimento de onda de 434 nanômetros. Então, isso aí é uma informação importante. Sabe-se que em 1 segundo esta lâmpada produz
eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que eu vou fazer um negócio aqui para a gente poder eu fazer esse exercício de maneira um pouquinho melhor para vocês. Mais didático. Só um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui, eu vou fazer um outro documento só com com essa pergunta aqui. Olha só, assim fica melhor. Uma lâmpada emite luz no comprimento de onda de 434 nanômetros. Então, existe uma informação importante. Está falando que a lâmpada. Vamos colocar aqui, tem alguns dados que são importantes. Você tem uma lâmpada que emite em 434 nanômetros. Sabe-se que em 1 segundo essa lâmpada produz. Está falando outra coisa, outra informação. Em 1 segundo, a lâmpada emite. A lâmpada emite. A lâmpada emite 9,8 vezes 10. Eu vou colocar um chapeuzinho aqui para representar que está elevado a 20, tá, gente? 9,8 vezes 10 elevado a 20 fótons. Também é uma informação importante. Aí a pergunta é a seguinte: quanta energia será produzida por esta lâmpada após 10 horas? Quer saber quanto ou quanta energia será produzida após 10 horas. Veja, isso aqui são informações que são importantes, porque sem elas você não consegue. Essas informações são muito importantes, porque sem elas você não consegue resolver os exercícios. Então, vamos resolver aqui, né? Você tem que fazer duas continhas. A primeira continha você tem que lembrar o seguinte: o que vem a ser essa equação aqui? Ó? Nossa, agora pegou, hein? Como que eu vou? Já sei, espera aí. Inserir símbolo. Ah, ele não vai não. Eu preciso copiar esse símbolo. Ele não vai. Eu vou colocar comprimento de onda. Vou escrever aqui para vocês. Então veja. O que equivale? O que é essa equação? HC dividido pelo comprimento de onda. Que, se você colocar aqui, as minhas provas sempre tem um formulário. Tem várias equações aqui, tá? Várias. Eu estou pegando essa equação aqui, quer ver? Essa equação aqui. Eu estou pegando exatamente esta equação. Aqui, ó. H, né? Essa aqui não, tá, gente? HC dividida pelo comprimento de onda. O que vem a ser o comprimento de onda? É aquela questão, né? Bem, o que é C? Velocidade da luz. O que é H? É a constante de Planck. O que é o lambda? O comprimento de onda
que nada mais é do que o caminho que uma onda percorre, o caminho que uma completa, né? Para que uma onda percorre, saindo do seu máximo, indo até o mínimo, voltando novamente. Bem, o que representa essa equação? Ela calcula a energia de um fóton. Um fóton. Então, eu consigo calcular a energia de um fóton. Eu consigo calcular a energia de um fóton através dessa equação. Então, vamos fazer aqui. A energia será igual à constante Planck. Veja, já está as informações aqui. A constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34. Vou colocar aqui o chapeuzinho representando que está elevando a menos 34. Joule segundo vezes a velocidade da luz. 3,10 elevado a 8 metros por segundo. Tudo isso dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda é 434, tudo isso dividido por 434 vezes 10 elevado a nona, que é esse 10 elevado a nona é esse N aqui, ó, de nanômetro. Menos 10 elevado a menos 9. Nanômetros. Ou agora fica só metros. 4 elevado a 10 a menos 9 metros. E agora nós vamos ter que fazer esta conta. Vou fazer essa conta aí. Só um minutinho. 6,63 exponencial menos 34 menos 34 gente. Faz as contas para mim, gente, aí, fazendo favor. Minha calculadora não está querendo trabalhar. Vamos ver se consigo fazer de novo. 6,63 elevado. Ai, graças a Deus. Menos 34 vezes 3 exponencial a 8. Dividido por 434 exponencial a menos 9. Quanto que deram o resultado aí, gente? Coloca aí no grupo. Deixa eu ver aqui no. Fizeram a conta aí? Ah, eu coloco lá depois, Guilherme. Vê pra mim se deu isso aqui, ó. Vou colocar aqui no grupo. 1,8973 vezes 10 elevado a menos 9. Vê se deu esse resultado aí. Faz a conta pra mim, por favor. Checa aí. Vou fazer de
de novo. Vou fazer aqui de novo, tá? 6,63 exponencial a menos 34 vezes 3. Só fazer um negócio aqui, fechar, vai que dá algum pau. 3 exponencial elevado a 8. E isso aqui dividido 434 exponencial a menos 9. Tá dando esse resultado. Deixa eu ver se... É isso aí, gente? Vocês fizeram a conta? Vocês estão aí, gente? Estão com o calculador aí? Pois é esse o valor aí que eu coloquei? Ai, meu Deus do céu. Ai, é que minha calculadora, bicho, tá com... é. A calculadora minha que tá ajudando. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, eu vou tentar encontrar outra. Espera um pouquinho. Achei uma outra calculadora. Achei, moçada. Achei uma outra calculadora aqui. Achei uma outra calculadora. Vamos lá. Agora vai. 6,63 exponencial menos 34 vezes 3 exponencial oitava. Tá vendo? Não era aquele resultado. 34 exponencial menos 9. Fazer de novo. 6,63 exponencial a menos 34 vezes 3 exponencial a 3 oitavas. Dividido por 434 exponencial a menos 9. O resultado é esse aqui, ó. 4,58, vou arredondar 3, vezes 10 elevado a menos 19. E isso daí é Joule. Ou seja, o que significa esse resultado? Significa o seguinte: um fóton emite 4,583 vezes 10 a menos 19 joule. Pois bem, um fóton emite isso. Ele está querendo saber qual que é a energia que é produzida pela lâmpada. Ou seja, se eu souber quantos fótons emite a lâmpada em 10 horas, eu vou saber a quantidade de energia que ela vai liberar. Veja, você tem uma relação de energia com fóton. Um fóton emite isto, 4,58 vezes 10 a menos 19 joule. Se eu souber quantos fótons uma lâmpada está emitindo em 10 horas, está fechado o exercício. Então, o que eu preciso achar? A quantidade de fótons emitida em 10 horas. Ele falou que em 1 segundo a lâmpada emite 9,8 vezes 10 a 20 fótons. Então, olha só aqui, ó.
em 1 segundo, a lâmpada emite 9,8 vezes 10 elevado a 20 fótons. Muito bem. Aí, quantos segundos tem 10 horas? Quantos? A gente vai colocar em segundos também, já que está falando em segundo, né? Quantos segundos tem 10 horas? 1 hora tem 60, 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Isso daí é em 1 hora. Então, vamos fazer aqui do lado primeiro. 1 hora tem 3.600 segundos. 10 horas, se você multiplicar lá, 3.000 vezes 10, 36.000 segundos. Aí você vai colocar aqui, 36.000 segundos. 36.000 segundos. Vai produzir quantos fótons? Você vai multiplicar em cruz esse resultado, ou seja, é uma regra de 3. Exponencial 20 fótons. 3,25. Ops! 3,528 vezes 10 elevado a 25 fótons. Vamos só. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Multiplica em 10 horas. 9,8 exponencial a 20. 3,52. É isso daí. Aí você vai pegar esse 3, isso aqui é o quê? Que número que é esse aqui? Esse 3,52, 8 vezes 10 é 25. É o número de fótons que é emitido em 10 horas. Porque 10 horas tem 36.000 segundos. Aí você vai vir aqui em cima. 3,528 vezes 10 elevado a 25. X. E vai multiplicar em cruz de novo. 3,528 exponencial a 25 vezes 4,583 exponencial a menos 19. É bastante, né? 16, 168, 16, 168, 824 joule ou 16,16 megajoule. Esse que é o resultado. Veja, esse experimento, você tem que raciocinar um pouquinho. Não é, pode ser que é difícil, mas não é não. No mínimo, você tinha que saber fazer esta conta aqui, ó. Essa conta primeiro. Aliás, vou até colocar aqui, ó. A primeira conta que você teria que fazer é essa aqui. É calcular a energia de um fóton. Então você sabe a energia que um fóton libera. E agora eu preciso saber a quantidade de fóton que é emitido por uma lâmpada em 10 horas. Ele me deu a informação aqui. Em 1 hora você tem essa quantidade de fótons. Em 1 hora. Em 1 segundo você tem essa quantidade de fótons. Em 10 horas você teria quantos fótons? Aí eu vou fazer primeiro essa conversão aqui, né? Eu quero saber quantos segundos tem em 10 horas. Eu sei que em 1 segundo você tem 9,8.10 a 20 fótons. Em 36.000 segundos você vai achar a quantidade de fótons. Essa é a quantidade de fótons que você vai colocar aqui para
fazer a conta para chegar a esse resultado final. Tudo bem aí, gente? Muito difícil aí? Beleza. Sobrevive. Que isso, gente, pô. Voltemos. Quarta questão. Coloque em ordem crescente os íons telúrio, oxigênio, telúrio, né? Telúrio 2 menos, O2 menos, selênio 2 menos, enxofre 2 menos. Bem, nós temos que fazer a distribuição eletrônica desse negócio aqui. Então, Professor, oi. volta lá na questão lá, para poder tirar print do cálculo. Ops. Aí, tirei. Tá. Se vocês quiserem. Não, dá para fazer assim. Espera aí. Tira aí de novo. Você tem que fazer. Esse é o primeiro cálculo. Esse é o segundo cálculo. Esse é o terceiro cálculo. Esse aqui é o quarto cálculo. Deixa eu só fazer um outro negócio aqui. E esse aqui é o terceiro cálculo. O quarto cálculo. Pode tirar aí. Pronto. Tinha um colega de vocês que estava pedindo também que queria tirar um print. Pior que eu acho que está lá em cima. Deixa eu ver aqui. Quem que queria tirar um print? Que falou, professor, deixa eu tirar um print aí. Qual? Na número 1, Guilherme? Qual que é, Guilherme? Escreve aí. Na 1? Na 1. O... Tudo bem aí? Tirou, Guilherme? Deixa eu ver. Tirou? Conseguiu tirar? Tá, beleza. Deixa eu fazer a mesma coisa. Vou fazer uma copa aqui. Vou fazer um. Deixar em branco, fica melhor. Aqui não tem espaço para a gente colocar aqui. Ele não vai. Vou ter que fechar aqui primeiro. Vamos lá fazer o exercício. O que nós temos que fazer primeiro? Fazer a configuração eletrônica. Primeiro, achar o número atômico dos elementos. Lembre sempre, gente, quando você vai trabalhar com íons, faça a primeira distribuição eletrônica dos compostos neutros. Então, vamos achar telúrio, o Z. Vamos ver aqui o telúrio, tabela periódica. Vamos achar a tabela aqui. Não sei. Vamos pegando a tabela. Daí o PAC. Telúrio. 52. Então, telúrio igual a 52. 52. Depois a gente tem. Nós temos aqui o oxigênio. Z igual a 8. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Z igual a 8. Depois. Z igual a 8. Selênio
selênio 34. E por último, enxofre 16. Então esse aqui vai ser mais pesado, mas depois fica fácil nos outros. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 10, 20, 30, 40, 40, 52, ops, 10, 20, 30, 40, 46, 46, 47, 48, 52, 4. Vou fazer de novo. 4, 10, 30, 40. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Muito bem. Agora vamos usar isso aqui para poder colocar aqui a configuração eletrônica. Só que nesse caso são 8. Então esse aqui vai embora. Esse aqui 4. Vai embora. Esse aqui 34, 10, 20, 30 e 4. E aqui 16. 10, 20. Não pode ser tudo isso daqui. 10, são 16. Aqui, fazer a conta. Então, aqui são 8. 10, 20, 34. 4. 4p4, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. 10, 20, 30, 34. 10, 16. Isso aqui está certo e aqui a gente já contou. Bem, aqui está a distribuição eletrônica. Veja, primeira coisa. Aqui está falando do T2 menos. T2 menos. Gente, T2 menos significa que eu vou colocar 2 elétrons. Número atômico é idêntico, né? Não mudou. O que vai acontecer? Eu preciso colocar esses 2 elétrons. Ops. Preciso colocar esses 2 elétrons lá na configuração eletrônica. Aonde que... Bem, primeira coisa, você vai colocar esses 2 elétrons que ele vai ganhar. Por que são 2? Porque desses 2 menos aqui, são 2 elétrons. Vai entrar na camada de valência. Aonde que você... Bem, primeiro, você tem que saber qual que é a camada de valência, né? Aqui, quando está linear, não está quebrado com aquela hora, não tem como a gente errar, porque você olha, bate o olho aqui, você sabe qual que é a camada mais externa, aquela que tem o número quântico principal maior. 5s2, 5p4, ou seja, 5 é a camada de valência. Vai colocar 2 elétrons nessa camada e vai no orbital, né, onde cabe esses 2 elétrons, ou no orbital superior. Aqui ainda cabe 2 elétrons, então você vai colocar 2 elétrons aqui. Então vai ficar com 6. Tudo bem até aí, gente? Beleza. Depois, aqui você tem o oxigênio, O2 menos. Z é igual a 8, continua sendo. A configuração eletrônica é essa aqui.
O O2- significa que você vai ganhar, o oxigênio vai ganhar 2 elétrons. Vai aonde? Para a camada de valência, por orbital que pode receber esses 2 elétrons. É esse orbital P. Vai ficar com 2, 1s2, 2s2, 2p6. Depois, selênio. Selênio, só que nós queremos o selênio 2-. Selênio 2- vai ganhar 2 elétrons. Vai ganhar 2 elétrons. Você vai colocar esses 2 elétrons aonde? Na camada de valência. Onde que é a camada de valência? Qual é? 4, porque é o número quântico principal maior que você tem aqui na distribuição eletrônica de Linus Pauling, usando, né, o diagrama de energia de Linus Pauling. E vai colocar justamente aqui, ó, vai ficar com 6 elétrons. E o último é o enxofre 2-. Então, enxofre 2-. Idem, você precisa colocar 2 elétrons. Vai colocar onde? Na camada de valência. Qual que é a camada de valência? 3. N igual a 3. Tem um orbital que pode receber 2 elétrons. Então vai ser aqui mesmo. Ah, e se ele não pudesse receber aqui? Seria na próxima. Qual que é a próxima? Nesse caso do enxofre, seria o 4s. Tudo bem até aí, gente? Que eu vou continuar ainda a explicação. Até esse ponto, tudo bem? Muito bem. Aí, a pergunta é o seguinte. Coloque em ordem crescente os íons telúrio 2-, O2, em ordem crescente. Estes íons em termos de raio iônico. Veja bem, você tem porque agora a gente tem que desenvolver o raciocínio, não é com o elemento químico neutro, tem que fazer com esse aqui, nós temos que fazer com esse aqui, ops, nós temos que fazer com esse aqui, nós temos que fazer com esse aqui e nós temos que fazer com esse aqui. Beleza? Esses são os íons, né? Os elementos iônicos ou os íons desses elementos químicos. Veja, esse elemento químico, ou este íon do telúrio, ele tem a camada de valência aqui, ó, 5s2, 5p6. O O2- tem camada de valência 2s2, 2p6. O selênio 2- tem a camada de valência no 4s2, 4p6. O enxofre 2-, o sulfeto, tem camada de valência 3s2, 3p6. A primeira coisa que a gente pode verificar é o seguinte: percebem que você tem compostos, elementos químicos, né, que estão numa situação na forma de íons, aonde você tem o telúrio que tem os seus elétrons de valência na quinta camada, o oxigênio na segunda, o selênio na quarta e o sulfeto na terceira. Veja, gente, quanto mais os elétrons de valência estão distantes, significa que você tem desculpe, anteriores preenchidas. Então aqui no telúrio, você tem a primeira camada aqui, ó, ela está preenchida. A segunda camada ela está preenchida, a terceira camada ela também está preenchida. E a quarta camada também está preenchida. Aliás, também está preenchida aqui. 4s2, 4p6, 4d10. O telúrio tem 4 camadas, que são camadas que causam efeito de blindagem sobre essa camada 5. E os elétrons estão muito mais distantes. Tudo bem? O, é, é, o selênio 2-, ele tem a sua camada de valência, a camada 4, enquanto o telúrio tem a camada 5. Então, em termos de raio iônico, o telúrio, ele está falando em ordem crescente. O telúrio teria o maior, vou deixar aqui do lado, o telúrio 2- teria o maior raio iônico. Enquanto o oxigênio 2-,
o O2- teria o menor raio iônico. Por que é menor? Porque a camada de valência dele é 2. Enquanto o sulfeto viria logo depois, e em seguida o selênio 2-. Então você teria o O2-, ele está falando em ordem crescente, o raio do O2- é menor em relação ao sulfeto, que é menor em relação ao selênio, que é menor em relação ao telúrio. Qual que é a explicação? Você tem que ter a explicação. O telúrio 2- possui maior raio iônico em razão da sua camada de valência ser N igual a 5. Já o selênio 2- possui seus elétrons de valência na camada 4 e, portanto, tem raio iônico menor que o telúrio 2-. O sulfeto 2- possui seus elétrons de valência na camada 3 e, portanto, possui raio iônico menor que o menor do que o selênio 2-. Por fim, o O2- possui elétrons de valência na camada 2, portanto, mais interna de todos os íons, sendo o menor de todos eles. Tira uma foto aí. Entendido aí, gente? Alguma dúvida nisso? Compreenderam? Gente, vocês estão aí? Meus filhos. Ô, professor, Oi. aqui eu não poderia justificar a resposta através da tabela periódica, não? Porque, tipo assim, eles são íons da família 6A, todos eles. Aham. Consequentemente, o que tiver tiver, Toma tipo, cuidado. maior período seria o que tiver maior raio atômico? Pois é, toma cuidado, porque eu peguei 4 que estão aqui na sequência. Mas toma cuidado que nem sempre isso é válido, não. Porque eu mostrei para vocês em aulas que se existem algumas situações em que você acaba trabalhando com elementos químicos que você trabalha com cátions. E com cátions você tira elementos químicos. Aqui nós estamos colocando elétron. Eu tiro elementos químicos. Oh, meu Deus. Você tira, nos cátions você está tirando elétrons. Quando você tira elétrons, você pode tirar elétrons de uma camada. O que eu estou falando para você é o seguinte: você pode chegar numa situação. Cadê a tabela? Você pode chegar numa situação em que eu estou falando do enxofre, só que eu vou formar um cátion, por exemplo. Vamos supor, um exemplo, tá? Vou formar um cátion. Se eu for formar um cátion, pode ser que eu ao tirar o elétron, eu vou caminhar para a camada 2, você está entendendo? Eu teria que.
Deixa eu ver se aqui no Elite Exercício tinha isso. Pera aqui. Tá vendo? É isso que eu estou falando aqui, ó. Quando a gente está falando de cátions, quando a gente está falando de ânions, até, sabe, pode ser porque você está colocando elétrons. Quando você tira elétrons, tá vendo que eu perdi aqui, ó, uma camada aqui, ó, quando eu perdi um elétron? Ó, fiquei sem. O sódio mais, ele possui só elétrons na primeira camada e na segunda camada, já não está na terceira camada. Se você for seco olhando para a tabela periódica, a possibilidade de você errar é grande. É grande. Por isso que eu sugiro. Ops, por isso que eu sugiro quando a gente falar de falar de íons, para você não se perder, para você fazer a distribuição eletrônica e você, ao olhar para a distribuição eletrônica, fica mais fácil para você entender, tá entendendo? Qual que é mais... Você vê que aqui não tem como você errar. Né? No caso de íons, até é possível, mas não necessariamente eu posso colocar nessa sequência, você está entendendo? Eu posso colocar numa outra sequência. Eu posso falar dos cátions. Mas fica a critério de vocês me explicando, não necessariamente precisa ser feito assim. Tudo bem aí? Quem que me perguntou? Quem que me perguntou, gente? Tá tudo bem sim, professor. Foi eu. Tá, Lucas. Se qualquer dúvida, nós estamos aí. Mas não necessariamente precisa ser desse jeito. Mas eu estou explicando uma maneira para vocês não acabar se equivocando, né, dentro das comparações. Por fim, nós vamos ver o último exercício, que é esse aqui, né? No gráfico da primeira energia, é o exercício 5. No gráfico da primeira energia de ionização, em função do número atômico, verifica-se que há situações onde o aumento do número atômico causa o aumento ou a diminuição da energia de ionização. Um caso a ser observado é entre os elementos químicos neônio, sódio, magnésio e alumínio. Neônio, sódio, magnésio e alumínio. Observe que do neônio para o sódio há uma diminuição da energia de ionização, enquanto que do sódio para o magnésio a energia aumenta. Aqui está falando. Do neônio para o sódio existe uma diminuição. Depois de sódio para o magnésio aumenta, depois do magnésio para o alumínio diminui. Explique as razões para o aumento e a diminuição da energia de ionização citadas acima. Você veja, a gente fez um exercício semelhante, que foi a da lista de exercícios, que eu acho que foi aqui. Ou seja, ainda tem um exercício parecido com a lista, na prova parecido com a lista de exercícios. Foi justamente essa explicação aqui, ó, que nós respondemos através dessa situação aqui. Vamos caminhar aqui. Vamos fazer de novo, para fixar bem. Ele está falando o seguinte: você está saindo do neônio, que está aqui, está no segundo período. Aí você vai para o sódio, que é esse daqui, depois você vai para o magnésio e depois você vai para o alumínio. Muito bem. Quando você está no neônio, que tem, né, um gás nobre, que tem 10 prótons, 10 elétrons, você faz distribuição eletrônica, você tem 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2p, 6 elétrons no orbital p. Quando você olha para o magnésio, que é do terceiro período, o magnésio tem 11 prótons, 11 elétrons. Então você tem 2 prótons no orbital s, 2 elétrons no orbital s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons no orbital 2p, 1 elétron no orbital 3s. 1 elétron. Então aqui, olha, qual a diferença principal entre neônio e sódio? O sódio não tem elétrons na camada 3. Já o sódio possui um elétron na camada 3. Ora, o fato do sódio ter um elétron na camada 3, o elétron de valência do sódio está muito mais externo, mais longe
do núcleo do que o elétron de valência, que estão aqui nas camadas de valência, né, do neônio, na camada 2, comparado ao elétron de valência do sódio na camada 3. Então, os elétrons de valência do neônio são muito mais internos, muito mais próximos ao núcleo do que os elétrons do sódio. Ora, esses elétrons que estão mais externos são mais fáceis de serem retirados. A energia de ionização do sódio cai. Por isso que do neônio que está aqui em cima para o sódio, a energia de ionização cai. Porque o elétron de valência está na terceira camada. Você tem uma camada, que é a camada 2, e outra camada, que é a camada 1, como sendo camadas de efeito de blindagem, que diminui a carga nuclear efetiva do núcleo. Quando você passa para o magnésio, que tem 12 prótons, 12 elétrons, você tem elétrons aqui no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons, né, no orbital 2p, 2 elétrons no orbital 3s. Qual que é a diferença do sódio para o magnésio? Você tem 2 elétrons ao invés de 1 elétron no orbital 3s. Mas a principal diferença não é essa. A principal diferença, no caso do sódio e do magnésio, é que o magnésio, em relação ao sódio, tem 12 prótons no núcleo, enquanto o sódio tem 11. Então, o magnésio tem uma carga nuclear efetiva muito maior do que o sódio. E se ele tem uma carga nuclear efetiva muito maior, ele vai puxar os elétrons mais fortemente. E se ele puxa os elétrons mais fortemente, torna-se difícil. Você diminui o raio, né? Diminui o raio atômico, e você torna mais difícil de arrancar esses elétrons. Então, o que acontece? Sobe a energia de ionização. Depois, quando nós vamos para o alumínio é aquela questão particular. Você tem 13 prótons, 13 elétrons, com elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons no orbital 2p, 2 elétrons no orbital 3s e 1 elétron no orbital 3p. Qual que é a diferença do alumínio para o magnésio? Este elétron que está no orbital 3p. Por quê? Porque o orbital 3p tem 3 possibilidades. 1, 2, 3 orbitais. Essa possibilidade deste elétron caminhar, estar localizado neste orbital, ou neste orbital, ou neste orbital, dá uma instabilidade para o elemento químico, que acaba fazendo com que haja na diminuição da energia de ionização. Portanto, a resposta, né, para essa, vou até copiar aqui, para essa pergunta, cadê a lista da prova? Vamos ver aqui. Vamos completar aqui. Do neônio para o sódio, há a diminuição da energia de ionização em razão de que no sódio o elétron de valência se encontra na camada 3, entre parênteses, mais externa, se comparado aos elétrons de valência do elemento do neônio, que estão na camada 2, mais internos.
Isso faz com que haja uma diminuição da energia necessária para ionizar o átomo de sódio. Do sódio para o magnésio, existe o aumento do número atômico. Isso aqui chama-se número atômico. Portanto, um aumento da carga nuclear efetiva, já que os elétrons adicionais distribuídos no magnésio ficam na mesma camada de valência. Sendo assim, o núcleo do magnésio, por ter maior carga nuclear que o núcleo do sódio, irá atrair mais fortemente os elétrons da camada de valência, tornando mais difícil a ionização destes elétrons do magnésio. No alumínio, um dos 3 elétrons de valência ocupa um orbital p. Há no orbital p 3 possibilidades espaciais para que o elétron possa se mover com maior probabilidade. Isso cria uma condição de instabilidade no átomo a ponto de reduzir a energia de ionização. Senhores, alguma dúvida? Então, veja bem, o que a gente viu hoje? Não faz sentido eu começar o terceiro tópico hoje, né? Assim, hoje nós fizemos exercícios referente ao tópico 2 e ao tópico 1. Nós fizemos exercícios relacionados a propriedades periódicas, como afinidade eletrônica, como energia de ionização, como raio atômico, como raio iônico, estabelecendo relações de grandezas. E também nós fizemos né, um exemplo de prova, como lista de exercício aqui, para que vocês conheçam um pouco o perfil da minha prova, que não é nada. Só um minutinho. Que não é nada difícil. Né? Um exemplo de prova, em que nós fizemos lá uma revisão, porque as 3 primeiras perguntas estão relacionadas ao primeiro tópico. Nós tivemos uma pergunta relacionada a modelo atômico. Nós tivemos uma pergunta relacionada à questão de paramagnetismo e diamagnetismo. Nós tivemos uma questão de conta, em que nós calculamos a energia que era liberada por uma lâmpada em 10 horas. Depois nós fizemos respondemos 2 perguntas, uma relacionada a raio iônico e outra relacionada à energia de ionização. Eu não sei, agora eu preciso perguntar para vocês, né? Primeiro, deu para acompanhar bem, moçada? Desse jeito? Não é um quadro, né? Mas vocês conseguiram acompanhar bem a aula de hoje? Preciso que os colegas aí, né? Vocês que estão aqui, os corajosos. Pois é. Assim, eu tenho impressão, assim, ainda vou perguntar de novo. Estou perguntando, já é a terceira aula que eu estou dando, terceiro, né, dia, terceira semana que eu estou ministrando aula para vocês. Essa maneira que eu estou seguindo, né, de poder ministrar aula para vocês, depois deixar gravado, porque eu estou gravando aqui. Né? Dessa vez não houve falhas. Né? Eu espero que essa segunda parte também não. Mas essa maneira da gente ministrar aula, gravar, deixar lá, tá bom desse jeito? Porque eu também posso gravar a aula e deixar disponível. Eu acho ruim isso, porque vocês não podem tirar dúvida. Quer dizer, pode tirar depois, mas esses momentos assíncronos, eu, como aluno, não gostava. Então, eu estou tentando fazer o que eu não gostava, né? Aliás, não fazer aquilo que eu não gostava, né?
Então, mas de repente eu faço, né? Se vocês acharam. E assim, vocês já é possível eu aplicar a primeira prova em vocês, né? Essa prova seria à distância, como eu falei para vocês, né? Minha intenção é dar uma prova para vocês com 5 questões para que vocês resolvam na casa de vocês, que vocês postem depois para mim lá no Moodle. Ou manda no. Quem não tem acesso, tira o zap. Agora, parece que tem uma ou duas colegas de vocês que está sendo encaminhado atividades, né, em sala. Eu não sei se parou, né, com isso. Parece que tinha uma ou duas. Eu tenho que ver com a Nádia. Eu marquei prova. Deixa eu só olhar aqui para vocês. No meu planejamento parece que tinha uma prova que nós não fizemos prova ainda, né? Deixa eu ver aqui. A prova seria na semana que vem. Eu ia passar para vocês, né? A prova. Vocês não fariam nesse horário comigo, não. Não ficaria olhando vocês fazer prova, não. Tá? Seria uma ideia, por exemplo, poderia deixar vocês fazendo a prova no sábado, daria um tempo. Ou, se vocês acham que está muito em cima, que vocês querem estudar, eu posso passar para outra semana. Mas aí eu preciso que vocês conversem com os colegas de vocês. Pode ser assim? Vocês conversarem com o colega de vocês? Se vocês quiserem, não tem problema também. Então, se você dá para semana, dá, sabe? Semana que vem eu ministro um pouco do tópico 3 porque esse tópico é mais longo. E depois, na outra semana, dá um tempo para vocês estudarem aí para vocês poderem fazer a prova. Pois é. Então, poderíamos fechar assim, sem ser na semana que vem. Vocês conversam com o colega de vocês, né? Aí deixa para a próxima quinzena. Sem ser a semana que vem, na outra. Aí a gente faz Mas aí tem que fazer. E aí na semana que vem, eu conversaria com vocês para fechar para vocês como vai ser essa prova. Né? Aí a gente fecha. Se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, se vai ser na segunda. E aí a gente fecha. Tudo bem? Então, vou despedir de vocês. Vou agradecer a presença de todos. Para aqueles que querem tirar dúvida, eu estou aqui. Fique à vontade. Para aqueles Professor, que só vão uma descansar. pergunta. Pode falar. É, o senhor vai salvar essa resolução e postar lá no Lava? Posso. Posso sim. Sem problema. Eu Nossa, ia que deletar, legal ainda bem que você tirar falou. print. Ainda bem que você falou, eu já dar um Ctrl Z lá e deletar tudo. É, pode deixar que eu salvo. Então, para aqueles que quiserem tirar dúvida, podem ficar aqui na sala que eu vou tirar de vocês. Para aqueles que vão jantar, boa janta. E semana que vem nós estaremos juntos. Obrigado aí da presença de vocês. Pode perguntar, Guilherme. Assim, eu acho, não tem, o pessoal não está aqui, você está entendendo? Melhor deixar na outra quinzena, porque onde o pessoal não está aqui. Mas vocês já falar para os colegas, pedir para que vocês me ajudem a espalhar para os colegas, que vai ter, sem ser semana que vem, a outra vai ter prova. Beleza? Isso aí. É a distância, prova à distância. Boa noite aí para vocês. Beleza? Obrigadão aí, gente. Bom sábado, bom domingo, bom final de sexta aí. Sextou. Agora, para mim, sextou. Beleza? Boa noite. Que vida, hein, Guilherme? Putz. Beleza, bom final de semana aí. Deus nos protege. Verdade.
Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade, tá, gente? Eu repriso, eu faço de novo. Ah. Se tomar como exemplo o ferro e a prata. Espera aqui, deixa eu pegar a tabela periódica aqui. Se tomar como. Cadê o ferro e a prata aqui? Aqui. Mas vamos ficar maior, né? Ele tá muito pequenininho. Aqui. Se tomarmos como exemplo. Ué. Tomar como exemplo o ferro. Tá aqui. A prata que está aqui. Veja. A prata. Ela tá no quinto período. O ferro está no quarto período. Então, a prata, por ter seus elétrons de valência na camada 5, ela apresenta, né, um raio atômico maior do que do ferro. Sem dúvida. Entendeu aí? Tem que entender mesmo, Jorge. Você não tem problema não. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. A Tatiane também, se quiser perguntar, fica à vontade. Aliás, esse é o horário de tirar. Esse aqui é o meu horário de tirar dúvidas. Depois da aula. A carga nuclear. Também. Só que veja, a carga. Vamos voltar lá. A carga nuclear efetiva, ela já está dizendo, é a carga efetiva que os elétrons sentem. Esses elétrons aqui, eles estão sentindo o efeito do núcleo. Eles sentem o efeito de atração do núcleo. Acontece que pelo desenho aqui não existem mais camadas. Então, veja, aqui não existe o efeito de blindagem em relação a esses elétrons. Esses elétrons não vão sentir um efeito de blindagem de outros elétrons. Então, a carga nuclear efetiva sentida por esses elétrons é muito maior do que a carga nuclear efetiva sentida por esses. Aí você vai falar, não, mas claro, né, professor, ele está mais externo. Não é só por causa disso, dele estar mais externo. É porque esses elétrons, além de estar mais externos, eles têm e eles sentem o efeito de repulsão desses dois outros elétrons, que empurra os elétrons para fora. O elétron, né, mais externo para fora. Não deixa o elétron que está externo sentir, ser atraído como deveria ser atraído pelo núcleo. Mas veja, todos, tanto os elétrons externos quanto os internos, sentem o efeito da carga nuclear. Né? Que neste caso, veja, para você entender, se eu tivesse aqui, olha, uma camada aqui mais externa, onde você teria aqui elétrons, né? Se eu teria, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer os elétrons aqui. Aqui você pode ter um elétron, aqui você poderia ter um outro elétron, aqui você poderia ter um outro elétron. Ops, esse elétron ficou muito feio. Peraí. Então aqui você poderia ter um outro elétron. E aqui você poderia ter um outro elétron. Veja, esses elétrons são elétrons mais externos. Agora tem três camadas.
Esses elétrons aqui estão mais internos, eles estão sofrendo o efeito da camada de blindagem. Esses elétrons vão sofrer a blindagem desses elétrons que estão nessa segunda camada e desses elétrons que estão na primeira camada. Mas eles vão sofrer o efeito de atração em relação ou em direção aqui ao núcleo. Com certeza, mas esses elétrons aqui, que agora são os mais externos, sentem menor carga nuclear efetiva do que estes na segunda camada. E esses da segunda camada sentem um efeito da carga nuclear efetiva menor do que os da primeira camada. Entendeu aí, Joyce? Exatamente, João. Todos sentem, mas a intensidade difere em função da efeito de blindagem. Exatamente. Você conseguiu entender? O Joyce? Ah, tá. 11. 11. 11. Quem tem maior raio? Justifique a sua resposta. Então, aqui a gente está falando, né? Entre cloro e cloreto. Entre elemento químico neutro, elemento químico elemento químico neutro e elemento químico iônico. Ou elemento químico neutro e elemento químico catiônico. Veja, o cloro, quando você faz distribuição eletrônica, ele tem essa configuração. O cloreto, ele tem Z igual a 17, número de prótons idênticos ao do cloro, só que ele vai ganhar um elétron. Se ele vai ganhar um elétron, esse elétron vai aonde? Na camada de valência, no orbital onde é possível. E se não tiver mais possibilidade, ele tem que ir para uma camada mais externa. Aqui cabe um elétron, por isso que passou de 3p5 para 3p6. Veja, na realidade, qual que é a diferença então entre o Cl e o Cl-? Todos os elétrons estão na camada de valência 3, camada N igual a 3, porque aqui você teria 8 elétrons no Cl- e 7 elétrons no Cl. E o N, veja bem, o número atômico aqui é o mesmo. Não houve, então, aumento do número atômico, não houve aumento do efeito de blindagem. O que acontece é que você tem um maior número de elétrons. Esse maior número de elétrons cria uma instabilidade no cloreto, no sentido de instabilidade não é, porque aqui ele está próximo ao gás nobre. Ele cria uma situação de energia repulsiva entre os elétrons que estão ocupando agora os orbitais P e os orbitais P, né, que estão agora completos, a ponto de você favorecer um aumento da energia, um aumento do raio iônico. Ou seja, você tinha 5 elétrons, você tinha um elétron sozinho no orbital. Agora você colocou, você tinha um elétron apenas com você tinha um elétron num orbital P. Os outros 2 orbitais P você tinha um par de elétrons. Agora, nessa situação do cloreto, todos os orbitais estão preenchidos. Todos eles estão preenchidos. Só que o cloreto, né, por ser um composto iônico e com o maior número de elétrons, se você não tem aumento da carga nuclear, se você não tem um efeito de blindagem, você aumenta o número de elétrons, fatalmente você está. Imagine só, você tem uma mãe olhando para a camada de valência, para 7 filhos. Aí você tem uma mãe para 8 filhos. Concorda comigo que 7 filhos vai dar, todos os dois vai dar dificuldade para você manter eles próximo a você. Mas 8 vai ser pior do que 7. E então, esse pior significa que os elétrons vão começar a querer sair mais. Ou seja, o núcleo não tem força mais para segurar como segurava antes esses 7 elétrons. Agora tem 8. E aí o raio ele acaba aumentando do cloreto.
Já no sódio, então aqui eu acabei não colocando, mas o cloro tem um raio iônico que é menor que o do cloreto. Já o sódio, ele tem uma configuração eletrônica que você tem um elétron no orbital 3s. Quando você passa para o sódio mais, precisa haver uma perda de um elétron. Você vai ter a perda de um elétron. Esse um elétron que você vai perder tem que sair da camada de valência. Tem que sair da camada de valência. A camada de valência aqui, momento. A camada de valência aqui é a camada 3s. Então o elétron vai sair dessa camada de valência. E ela vai para onde? Para essa camada, porque eu tirei o elétron da camada 3, tem que ir para a camada 2. E ele vai aonde? Aliás, desculpe. Você tem que tirar o elétron, porque ele não está ganhando, ele está perdendo o elétron. Você vai tirar da camada de valência. Tira esse elétron aqui da camada 3s. E aí você vai ter como camada de valência a camada 2 preenchida. Aqui é nítido qual que é o maior, porque veja, no sódio neutro você tem um elétron no orbital 3s, ou seja, um elétron de valência na camada 3. Aqui no N+, a camada de valência é a camada 2. Então tem uma redução de Na para Na+. Então nesse caso aqui, redução como? O elétron mais externo no sódio está na camada 3, enquanto do Na+ está na camada 2. Então, se eu for escrever aqui, o Na+ tem um raio iônico menor do que o Na. Entendeu aí, Jorge? Exatamente. No caso, o cloreto tem raio maior e o sódio neutro tem raio maior. Exatamente. Isso mesmo. Não. O cloro aqui não é maior. Porque é o seguinte, ele não é maior porque ele tem um menor número de elétrons. A questão é esse número de elétrons que ele vai, novamente, é aquela situação das mães. Você tem uma mãe só e entenda a mãe como sendo o núcleo. E os filhos elétrons. Aqui você tem 7 filhos para uma mãe. Aqui você tem 8 filhos para uma mãe. A mãe tem uma força de 17 prótons e não muda. Então aqui, como ela tem um pouco mais de filhos, vai ser mais difícil de segurar esses filhos para próximo dela. E nesse sentido, o raio iônico acaba aumentando. Entendeu aí? Beleza. Se tiver mais dúvida, pode perguntar aí. Fique à vontade. E a Tatiane também, não precisa ficar com vergonha, não. E aproveita, vocês estão na casa de vocês mesmo, vocês podem perguntar. Tá tranquilo, não precisa tomar ônibus. Não, esse tempo, você precisa pedir desculpa não, Joyce. Esse tempo é para tirar dúvida mesmo. Se você quiser ficar aqui até 10h40, não vai ficar até 10h40. Tô disponível. Se vocês precisarem depois, pode mandar no WhatsApp que eu ajudo vocês aí. E se a Tatiane tiver dúvida também, fica à vontade. Bom final de semana aí. Boa noite, Joyce.
Tatiane, você quer tirar dúvida? Tatiane? Esperar, de repente você está escrevendo, né? Tatiane? Tatiane? Tô achando que você já saiu ou perdeu a conexão, né? Faz o seguinte, Tatiane, se você tiver alguma dúvida, é, me manda no WhatsApp. Pode mandar no WhatsApp que eu te respondo. Beleza? Vou desejar aí, então para você um bom final de semana e até a próxima aula, tá bom? Abraço.